Glória a Deus. Nós vamos lá então para a nossa mensagem tão poderosa, gente. Aleluia. Eita glória. Vocês viram as músicas, os louvores que nós cantamos hoje, né? É música de arrebatamento, é música da noiva se preparando para se encontrar com o noivo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, as minhas lamparinas já estão acesas, né? E vai ser num piscar de olhos. Que legal, né? Que bênção, sabe, queridos? Então, a nossa mensagem, realmente, nesta noite, é sobre isso. O tema é: prepare-se, Ele voltará. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: prepare-se, querido ou querida, Ele voltará. Você crê nisso? Pergunte para ele: você crê, meu irmão? Você está preparado? Prepare-se, porque Ele vai voltar. Para começar, eu quero ver com vocês no livro de Números. Nós vamos ver alguns versículos aqui na palavra de Deus, porque é tão importante realmente nós vermos na palavra, né? Então, Números capítulo 23, tá? Número capítulo 23, no versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho do homem, para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Deus não é homem, pois Ele não mente. Deus é zeloso com a sua palavra. Tudo que Ele prometeu, ou já se cumpriu, ou se cumprirá. Ou já se cumpriu. Se Deus tem promessas para a sua vida, se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém? Deus é fiel, porque Ele não mente, e Ele é zeloso para com a sua palavra. Ele não é um filho do homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Queridos, todas as profecias acerca de Jesus, acerca do seu nascimento, acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição, todas as profecias se cumpriram. Sim ou não? Sim. Quando nós vemos na Bíblia, e nós vamos ver aqui algumas referências, porque tem várias, né, vários profetas falaram acerca do nascimento de Jesus. Vários profetas falaram acerca da morte, que Jesus também iria ressuscitar. Nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas para você ver que Deus não é homem, pois Ele não mente. Que tudo que está aqui na palavra, Ele vai acontecer. Vai acontecer. E se Ele diz que Ele vai voltar, Ele vai voltar, porque Ele não mente. Amém? Então nós vamos ver aqui, primeiro sobre o seu nascimento, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Talvez não vai dar tempo de você acompanhar, mas se você puder anotar, tá bom? Isaías 7:14. Se você for ágil aí para acompanhar, vamos lá. Isaías 7:14. Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida. Aqui Isaías está profetizando acerca de Jesus. Que, como vocês sabem, quem foi a virgem? A Maria. Que todo mundo conhece a Virgem Maria, né? Mas que depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos. Sabia disso, né? Então, ela ficou grávida e realmente Isaías estava profetizando aqui mais ou menos 700 anos antes dessa profecia se cumprir. 700 anos antes da profecia se cumprir, Isaías estava profetizando. Essa profecia se cumpriu, sim ou não? Sim. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. A
profecia se cumpre mais de 700 e poucos anos depois que Isaías declara aquela profecia. Se cumpriu. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Aquilo que está escrito na sua palavra vai se cumprir. Então, acerca do seu nascimento, vamos ver acerca da sua morte. Acerca da morte de Jesus, o que foi profetizado, e o profeta Isaías também, que foi um homem tão usado por Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías capítulo 53, vamos ver o que está escrito, diz assim, a partir do versículo 1, quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha que fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os riscos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Gente, quem está profetizando aqui? Isaías. Quantos anos antes de Jesus vir? Olha o versículo 9. Ele morreu. Como que Isaías sabia disso? Deus, usando o profeta Isaías, Deus já tinha um plano para mim e para você. Aleluia. Deus já tinha um plano de enviar Jesus Cristo para levar sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado. Aqui Isaías já está profetizando que Jesus ele iria sofrer tudo que ele sofreu e que ele iria morrer. Ele morreu como um criminoso. Versículo 10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte, porque era necessário que um cordeiro santo, imaculado, sem nenhuma mancha, fosse sacrificado, e o único era o Filho de Deus. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento, mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, e quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim. A morte de Jesus nos torna justos, queridos. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele viesse como em forma de homem. O seu nascimento, a sua morte, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos,
e orou em favor dos pecadores. Era necessário. Ele passou por tudo. Uma profecia que se cumpriu. Aonde nós vemos o cumprimento dessa profecia? Em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ver aqui agora. Jesus já nasceu, né? E agora aqui o que está acontecendo? Versículo 26 diz: então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Depois, né, de Jesus já ter sido preso, né? E ali foi levado, né, diante de Pilatos, e o povo lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, porque o povo escolheu Barrabás. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. A profecia se cumprindo 700 anos depois. Isso foi a sua morte. A sua ressurreição foi profetizado? Foi. Vamos ver aqui, Mateus, capítulo 16. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 21, está escrito assim: daí em diante Jesus começou a falar. Agora Jesus, o próprio Jesus falando acerca dele mesmo. Daí em diante Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém, e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Jesus começa a falar acerca dele mesmo. Olha, vai ser necessário, eu vou precisar morrer, eu vou sofrer. Você, Pedro, você vai me negar. Vocês vão fugir, vocês vão ficar com medo. Mas ao 3º dia, eu vou ressuscitar. Ele declarou acerca dele mesmo. Sua ressurreição. Mas olha o que fala agora. A profecia se cumprindo. Em Mateus capítulo 28, versículo 1. Mateus agora, no capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, no domingo, pela manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, porém, ele não está aqui. Ele ressuscitou, tal como havia dito. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Não está mais ali. A profecia se cumpre. Profecia acerca do nascimento, acerca da morte, acerca da ressurreição, se cumpriram. Aguardamos uma profecia. Aguardamos a poderosa, a gloriosa profecia. Amém? Hoje estamos aguardando. A qualquer momento, a qualquer hora, trombeta irá tocar. E a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Pisca os teus olhos. Deu tempo de pensar? Não dá tempo de nadinha. Não dá tempo de nada. É num piscar de olhos, gente, que vai acontecer. Estamos vivendo, e aonde você estiver, não sei onde você vai estar na igreja, vai estar na célula, se você vai estar no seu trabalho, se você está dirigindo o seu carro, eu não sei o que vai acontecer, não sei, ninguém sabe. A Bíblia fala que nem os anjos, nem o Filho
somente o Pai, somente Deus sabe a hora, o dia, o ano, somente Ele sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia da gloriosa volta de Jesus. Mas nós temos muitos sinais. Vamos ver Mateus capítulo 24. Hoje pela manhã, eu falei para os irmãos. Falei, gente, leiam todo o capítulo 24 essa semana. Leiam com a sua família. Não leiam só uma vez. Leiam mais de uma vez. Meditem. Estudem. Vão atrás. É poderoso demais. No capítulo 24 fala tudo o que vai acontecer, todos os sinais acerca do início, né? Do fim, do que vai acontecer, alguns sinais que vão vir antes dessa gloriosa volta. Fala várias coisas. Olha, o versículo, por exemplo, eu não vou ler todo o capítulo porque é grande, mas o versículo 10 diz assim: muitos de vocês vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros, né? Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado vai se aumentar por toda parte e esfriará o amor de muitos. Meu Deus, coisas que nós nunca vimos na nossa vida, coisas de quando nossa geração nunca viu, coisas que estão acontecendo hoje no Brasil que nós não víamos, que eu não vou citar aqui, que você sabe muito bem, que com certeza você está aí na internet, vê as coisas que estão acontecendo, muitas coisas horríveis, pecados horríveis. O amor vai se esfriar de quase todos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Amém? Aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Mas o versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago sai dali e mostra ali, assim vai ser, no piscar de olhos. E o versículo 30 diz assim: depois finalmente aparecerá no céu um sinal da minha vinda. O próprio Jesus falando acerca dele. E ele não é homem para que minta. O que ele falou vai acontecer, vai se cumprir, essa profecia vai se cumprir, gente. Depois finalmente aparecerá no céu um sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu. Todo olho verá. Todos vão ver Jesus. Aqueles que vão para o céu, aqueles que não vão, todos vão ver. Com poder e grande glória, Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. Leia todo o capítulo 24, medite, leia a palavra. Ele virá, Ele virá. E vamos ver o que fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. O último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse, capítulo 3, no versículo 3, diz assim: volte ao que você ouviu e creu no princípio, retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Para muitos será dor, porque a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. Quando que você, eu não sei se alguém que já foi assaltado, a sua casa já foi assaltada, você imaginava que aquele dia a sua casa ia ser assaltada? Quando você saiu para o trabalho, você trancou na chave, trancou o portão, né? E você foi, e para sua surpresa, quando você chegou em casa,
Primeira coisa que você olhou, cadê a televisão? Parece que a primeira coisa é logo que some, né? Cadê a tela? Senhor Jesus. Aí você vai procurar outras coisas. Meu Deus, cadê o som? Cadê o ventilador? Cadê o... E vai procurando, né? Cadê o computador? Meu Deus, e já era. Se você soubesse, o que você iria fazer? Você talvez nem iria trabalhar. Você ia chamar o marido, ia falar, chamar, né? Contratar uma guarda, não sei, ia fazer alguma coisa, vai dizer, ladrão aqui não, eu vou ficar aqui, né, esperando, porque se ele aparecer aqui, não vai dar certo. Então, se nós soubéssemos, o dia que o ladrão viesse, nós iríamos ficar vigilantes. Jesus diz, eu virei como ladrão, que o ladrão não avisa, então tem que estar preparado, nós precisamos estar preparados. Já viu, geralmente só acontece isso, né? A gente só coloca segurança em casa quando acontece alguma coisa. Quando é assaltado, né? Cerca elétrica, monitoramento, né? Coloca para fazer alguma coisa, tá entendendo? Mas depois que já levou, mas vamos levar mais as outras coisas, amém, glória a Deus, né? Mas precisamos estar vigilantes antes que aconteça, porque depois não terá mais volta. Não terá mais outra oportunidade. Gente, precisamos nos preparar para esse glorioso dia. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, ainda Jesus continuando aqui falando com seus discípulos, né? Porque essa parábola das 10 virgens é uma continuação de Mateus capítulo 24, quando ele fala, né, acerca dos sinais, acerca da sua vinda. Ele continua falando, e ele continua falando aqui, como é que vai ser? É comparado a quê? A sua volta. E ele fala aqui, olha só, versículo 1 diz, o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo. Não levaram o quê? Óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas. Quem foi que levou óleo? As prudentes levaram óleo junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, geralmente é à meia-noite, né? À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram azeite para as prudentes, né? Dê um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: não, nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e compre óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi fechada, foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Versículo 12, porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Amém? Não sabemos o dia e nem a hora. Jesus fala de 10 noivas, de 10 damas de honra aqui, né? Onde todas queriam a mesma coisa. O que elas queriam? Se encontrar com o noivo. Todos querem ir para o céu, amém? Quem vai para o céu aí diz glória a Deus? Amém. Diga, eu vou. Amém, em nome de Jesus que nós vamos. Essas 5 jovens, 5 moças, 5 noivas, elas queriam se encontrar com o noivo. Mas aqui relata que existia 5 prudentes, 5 sábias
E 5, imprudentes, insensatas, relaxadas, né? Mas elas queriam se encontrar com o noivo. Gente, todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Eu quero, você quer, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer ir para o inferno, porque o inferno vai ser um lugar de tormento, de lugar de sofrimento eterno. Você consegue pensar num sofrimento eterno? Às vezes a gente sofre um mês, às vezes a gente sofre 2 meses, às vezes a gente sofre 6 meses, a gente está dizendo, eu não aguento mais, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, quando que essa luta vai passar, Senhor, né? A gente já está desesperado. Agora imagina a eternidade, eternamente, a nossa mente não consegue pensar isso, na eternidade, aquilo que é para sempre, 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 sempre. Ser prudente é viver a vida cristã com responsabilidade. Ser prudente é viver a vida cristã com compromisso. Quando você entregou a vida para Jesus, foi só o começo. Ali foi o início. Você começou, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos como um bebezinho. Mas o normal do bebezinho que é que ele cresça. E cresça e se torne alguém adulto com responsabilidade. A nossa vida cristã também é assim, sabia? Nós precisamos ser cristãos responsáveis, compromissados com o Senhor, compromissados com o noivo, sabendo que nós temos um noivo. Você tem um noivo, você está se adornando para esse noivo. Você está vivendo uma vida de santidade para se encontrar com esse noivo. Você é esposo, a sua vida de fidelidade à sua esposa. Você é esposa, você é jovem, adolescente, a sua vida de pureza, de santidade. Você está se guardando, se preparando, se dedicando na sua vida cristã, dando um bom testemunho. O seu testemunho mostra realmente que você nasceu de novo. O seu testemunho, o seu estilo de vida, as pessoas, quando só de olhar para você, elas já veem que você realmente tem algo diferente. Vê que você tem um compromisso com Jesus. Às vezes, sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui não é chapéu para ninguém não, tá? Perdão aí, eu estou sentindo de falar, vou falar. Às vezes são as coisas exteriores também. Às vezes a gente fala assim, pastor, é uma igreja liberal, né? Eu vou para essa igreja porque essa igreja não pega no pé da questão das nossas roupas, né? A gente pode, né? Gente, quem tem o Espírito Santo vai sentir. E que tem uma discipuladora também, vai ser orientada também. Principalmente nós mulheres, nós precisamos ter cuidado com as nossas roupas. Sabia? Às vezes nós fazemos com o nosso modo de vestir, muitas pessoas pecarem. Sabia? Pastora, mas cuidado, querida. Cuidado com o seu modo de vestir. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Não seja pedra de tropeço para um irmão, para um homem lá no trabalho, lá na sua faculdade. Cuidado. Tudo isso faz parte. Nós não temos aqui regras. Na igreja nós não temos regras para dizer, olha, pode vestir saia, olha, pode vestir calça, olha, não pode usar batom, olha, pode... Não, a gente não fala nada disso, não é verdade? Mas nós temos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra que vão entrar no nosso coração. Por exemplo, nós ensinamos os jovens sobre o romance real, não é verdade? Nós ensinamos, mas nós não vamos obrigar ninguém a fazer. Porque cada um vai prestar conta da sua vida. Nós, os pastores, nós, os líderes, como nós amamos os nossos jovens, nós ensinamos o caminho certo, para que eles não se percam. Por que te ensina o romance real? Porque no namoro, se rolar tudo, vai começar um casamento totalmente errado, debaixo de maldição, debaixo de legalidade para Satanás agir. Então nós ensinamos princípios da palavra de Deus. Sabe, queridos, eu preciso ter compromisso com o meu Senhor.
eu preciso glorificar a Deus. E a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou glorificar a Jesus com o meu corpo. Amém? Então, nós precisamos ter compromisso. Compromisso em cultivar um relacionamento com Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Ser realmente cristão, não só de falar que eu sou crente, mas de verdade. Porque o verdadeiro cristão, ele não precisa nem falar que ele é. O Espírito Santo que está nele já vai fazer toda a diferença. O seu estilo de vida. Porque se ele é cheio do Espírito Santo, o que vai fluir na vida dele? O fruto do Espírito Santo. O amor, a paciência, a delicadeza, a fidelidade, a bondade, a paz, a alegria. Tudo isso vai fluir. E as pessoas vão falar: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Ela não era desse jeito. Isso é quando nós temos compromisso com o Senhor, com o nosso noivo. E naturalmente isso vai fluir da nossa vida. Isso é ter compromisso com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. Ter compromisso, sabe, gente? É ter compromisso no seu congregar. É tão importante você congregar, você ouvir a palavra, estarmos juntos. É tão importante você estar numa célula onde os irmãos estão ali tendo comunhão. É ter compromisso. Elas foram também chamadas de imprudentes porque não perceberam o que era essencial para elas. O que era essencial? Que elas levassem óleo de reserva. Você tem óleo de reserva? Você está reservando óleo aí? Como é que nós temos esse óleo de reserva? Através da nossa intimidade com Deus. Através do nosso relacionamento com Deus. Porque os dias maus virão. Você vai ler, você vai meditar e você vai ver que os dias maus virão para todos. Virão para mim, virão para você. A Bíblia diz que nós iremos passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então nós precisamos ter o óleo de reserva. E aquelas 5, quando elas viram que o noivo, gritaram que o noivo estava vindo, elas foram lá para as 5 prudentes e falaram: ai, nos empresta óleo, nossa lamparina está apagando, né? A salvação é individual, gente. No dia, não vai dar para pegar no pé de ninguém, não. No dia não é porque o seu pai é pastor, a sua mãe é uma líder, a sua mãe ora e jejua, o seu pai ora e jejua, o seu filho lê a Bíblia, e não, vai ser individual. A Bíblia diz que cada um vai prestar conta da sua vida. Eu não vou prestar conta da vida do Elcio, de todos os atos que ele fez, não. Eu vou prestar conta diante de Deus de todos os anos que Deus me deu aqui. Se eu partir amanhã, é 45 anos que eu vivi nessa terra. Eu vou prestar conta. Então aquelas lá queriam, né, pegar carona na fé das outras prudentes. E elas falaram: negativo, querida. Vocês não pagaram um preço. Nós compramos o óleo, vocês não quiseram comprar o óleo. Então hoje, você que está pagando um preço, não é verdade? Você que está aí, acorda de madrugada para você orar, para você ler a Bíblia, para ouvir um louvor, para estar na igreja, para estar buscando a Deus, está pagando um preço para ter o seu óleo de reserva. E aqueles que vêm uma vez no domingo, né, no culto, só ouve a palavra quando é na pregação. Isso é ser imprudente. Isso é ser imprudente. Imprudente é aquela pessoa que diz: eu faço o que eu quero. Eu não sei, de repente vai que alguém fala: olha, leva óleo de reserva, porque vai que acaba. Alguém já falou isso para você? Olha, faz tal coisa.
não precisa, né? Não precisa fazer. Olha, cuidado, hein? E aí, de repente, lá na frente, acontece o que muitas vezes a esposa falou, né? Aí a esposa vai lá e fala assim, como é que ela fala? Eu não te falei? Eu não te avisei? Talvez aquelas meninas, aquelas moças, aquelas noivas, elas foram alertadas, como hoje nós estamos sendo alertados, queridos. Hoje nós estamos sendo alertados. Olha, compra óleo, vai vir os dias maus. A gente não sabe a hora que ele vai chegar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, nós não sabemos. Tem que ter óleo de reserva. O imprudente é aquele que eu faço o que eu quero. Não, eu não quero me envolver na igreja. Eu não quero, não, estou muito novo. Não, esse negócio, você já é um fanático. Está sendo fanático demais. Deixa te chamar de fanático, porque o melhor fanatismo é por Jesus mesmo. Tem gente que é fanático por time, por cantor, por tantas outras coisas. Eu sou fanática mesmo por Jesus e pode me chamar. E quando eu converti, minha mãe falava assim, eu sou do Pará, vocês já viram, né, meu S aqui, né, nós, arroz, e lá a gente usa muita rede. A gente usa rede na área, na sala, no quarto, até na cozinha a gente coloca armador de rede. Se precisar, tiver hóspede, precisar de rede, tem um armador de rede. E eu comecei a ir para a igreja, e minha mãe, sabe o que a minha mãe falou? Vai virar rato de igreja. A gente fala catita lá, né? Catita é um rato bem pequenininho. Está virando catita de igreja, pega a tua rede e vai morar na igreja. E eu fiz isso mesmo. Que eu me tornei uma pastora. Ela profetizou na minha vida que eu iria morar na igreja. E foi bênção demais. Sabe, gente, eu não sei se você já foi elogiado com esse título, né? De ser fanático, de ser maluco. Você está perdendo tempo, está perdendo tua juventude. Eu lembro que os meus colegas, amigos, né, da minha adolescência, juventude, falavam: tu está sendo besta, não namora, tu tem que aproveitar e tal. Careta, é muita caretice. Falei: pode me chamar de careta, pode me chamar de maluco, pode me chamar de desequilibrado, né? Mas eu estou apaixonada por Jesus. A nossa paixão por Jesus tem que ser maior mesmo do que qualquer coisa. Tem que ser maior, porque os dias maus virão, e nós temos que ter óleo de reserva. Então, a imprudente, agora a prudente é aquele que diz: eu faço aquilo que eu preciso, o que é essencial. O que é essencial para a sua vida espiritual? O que é essencial para você ficar firme? O que é essencial para você vencer os dias maus? O que é essencial para você vencer as lutas? O que é essencial? O que é essencial? É Jesus. É nós termos óleo na nossa lamparina, é não deixar nossa lamparina apagar, é nós estarmos na fonte, que é Jesus, buscando, nos alimentando da palavra. Isso é essencial. Eu não vou fazer o que eu quero, o que a minha carne quer, o que estão falando que é para me fazer, o que estão me chamando, não importa. Eu vou fazer aquilo que eu preciso. E o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu preciso de Deus. Amém? Nós precisamos de Deus. O sono veio sobre as 10. Todas as 10 ficaram com sono. As lutas vêm para todos. As dificuldades vêm para todos. O desânimo vem para todos. Mas é essencial que tenhamos óleo. É essencial a nossa busca, é essencial a nossa perseverança, é essencial que você não desista, não desista. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fale para ela: não desista. Diga assim: persevera, você é mais que vencedor. Fale assim: nós vamos para o céu, em nome de Jesus, amém? Parece que o noivo está demorando para voltar. Mas olha,
Já para irmos para o final, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, está escrito assim: não se esqueçam disto, queridos amigos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Versículo 9. Ele não está vagaroso com a sua volta prometida. Ele prometeu. Ele não está demorando, não. Embora por vezes pareça assim, mas Ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. Olha o amor e a misericórdia de Deus, gente. Ele não quer que ninguém se perca, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Ele não tarda. Ah, pastora, mas tem tantos anos que eu ouço que Jesus vai voltar. Quem aqui, desde quando era criança, ouve? Jesus vai voltar. Jesus, você lembra que teve uma profecia que falaram que o ano 2000 não ia chegar? Quem lembra aí? Os de 2000 para cá não sabem disso, né? Nós, os mais os de 30, 40, né? 50 aí. E eu lembro de uma reportagem que na passagem do ano, eu não sei se teve mais de uma, pelo menos uma seita, eu sei, que eles se suicidaram. Eles se mataram, porque eles não queriam passar, né, por ver tudo aquilo, toda aquela destruição, porque falavam, gente, era um terror pra gente. Eu não sei pra você, mas pra nós lá na nossa cidade, quando 2000, meu Deus, a virada do ano, o que vai acontecer? Todo mundo ficou naquela expectativa, né? Mas sabia que mesmo assim muitos não se voltavam para Jesus, né? Então ele não tarda, queridos. Ele vai voltar. A volta de Jesus será como nos dias de Noé, a Bíblia diz. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quando Noé começou a construir a arca, e Noé e as pessoas começaram a passar, Noé, o que ele está fazendo? Olha, gente, é o seguinte, vai vir um grande dilúvio e vai destruir tudo. E Deus mandou construir essa arca. Então se preparem, venham para a arca. E aí todo mundo, esse Noé tá velho, tá caduco, coitado, tá maluquinho, né? Quantas pessoas não pensam isso? Jesus vai voltar? Vai voltar nada. Olha que estão falando que Jesus vai voltar. Minha bisavó falava, minha avó, minha mãe, não volta não. Noé começou a avisar. E começou a avisar. Sabe o que aconteceu? A chuva veio. O dilúvio veio. Quem foram salvos? Noé, seus filhos, suas noras e os animais. Por que os outros não foram salvos? Porque não deram ouvidos. Porque não deram atenção para o que Noé estava falando. Hoje os Noés estão falando. Jesus vai voltar. Se prepare. A qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta vai tocar. Se prepare. Sabe de uma coisa? Quando veio a chuva, quem foi que fechou a arca? Foi Deus. E depois que Deus fechou a porta da arca, que começaram a bater lá, Noé, Noé, abre a porta. Deus abriu a porta. Teve misericórdia? Não teve mais. Não teve mais misericórdia. Porque o tempo foi dado para eles naqueles dias. O tempo está sendo dado para nós. E a Bíblia diz aqui que o noivo virá e a porta vai se fechar. E as imprudentes, as insensatas, elas vão ficar. E aqui, gente, não está falando só de pessoas que não têm jeito, está falando de noiva.
que muitos cristãos que não têm compromisso com Jesus, infelizmente vão ficar. Infelizmente. Então nós precisamos ter compromisso, acordar, despertar e preparar as nossas lamparinas. A salvação é individual. Chegará a hora em que a porta irá se fechar, como foi com a arca dos tempos de Noé. Hoje é tempo de nos prepararmos. Hoje é tempo de nos prepararmos. Amém? A Bíblia diz: estejam vigilantes. Estejam vigilantes. Hoje, essa mensagem é uma mensagem de exortação para nós, como cristãos. Amém? Fique sobre os seus pés.